Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Gênesis 18, versículo 20 ao 22. Gênesis 18, versículo 20 ao 22, e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora. E verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Agora capítulo 19, versículo 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Eu quero usar como tópico, nessa noite, pregando alguns minutos, Sodoma e Gomorra. As cidades gêmeas de antigamente, Sodoma e Gomorra. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu entendo quão importante essa mensagem é, e eu entendo o quão inadequado eu sou. De mim mesmo eu não posso fazer nada, mas com o Senhor podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Eu te peço nessa noite, não somente para me ungir para pregar, mas para ungir esses aqui para escutar e os que estão pela televisão também. Ajude-os a entender a importância da tua palavra. E eu peço, querido Deus, em reverência, com tremor e temor. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás, com câmeras de televisão, um guia israelita, eu estava em cima de um pedaço de terra que ficou famoso no mundo inteiro. Representado por Hollywood, e ainda mais importante pelo que aconteceu ali há quase 2000 anos atrás. O lugar é chamado de Masada. O nome em inglês parece dar a importância do que é, do castelo. Se há alguma indicação na Bíblia a respeito desse lugar, é quando a Bíblia usa o termo que Davi foi até aquela fortaleza. O termo fortaleza aqui significa esse lugar de Masada. Foi ali onde centenas de patriotas judeus, ao invés de se entregarem aos romanos, cometeram suicídio. Eu estive ali outro dia enquanto o vinho soprava sobre aquela terra vazia. Eu olhei para as ruínas que estavam ali já faziam quase 2000 anos, quando o grande general romano tinha feito sua rampa de terra quase até o topo de Masada. E finalmente, depois de vários meses, tomou, se alguém pode usar essa terminologia, esse lugar. Eu olhei ao meu redor e dava para ver o vento soprar, soprando sobre o Mar Morto, levantando aquela poeira naquela seca terra de Masada. E eu me pergunto aonde estiveram as legiões romanas? Aonde estão os generais que governaram o mundo por 1 milênio? Roma não existe mais. Os Césares já não existem mais e os seus generais também não. Mas Israel e a estrela de Davi ainda vivem.
Eu olhei para aquela paisagem e vi a água, muitos pés acima do nível do mar, perdido em meus pensamentos. A maioria dos estudiosos bíblicos pensam que Sodoma e Gomorra ficavam no fim do Mar Vermelho, aonde era uma planície muito bonita e cheia de verde. Eles acreditam que aquele vale que agora é seco e agora é infértil, que um dia foi bem verde, quando o vento quente e a chuva caía, aquele era o lugar mais bonito do mundo. Há uma possibilidade que no auge de Sodoma e Gomorra eram as melhores cidades da civilização. Há uma possibilidade que essas cidades eram a coroa das tentativas do homem de construir, e de plantar e de prosperar. E se essas cidades estivessem no lado sul do Mar Vermelho, e se aquele chão já esteve fértil e com todo tipo de plantas, e eu comecei a meditar sobre aquilo, meus pensamentos voltaram a quase 4.000 anos atrás. Independente de um verdadeiro jardim do Éden que pode ter existido ali, apesar de riquezas e prosperidade que vão além da imaginação, o mal cresceu tanto ali, tão terrível, tão depravado, tão mau, tão sujo, tão podre, tão degenerado, que o Deus Todo-Poderoso, a única época na história, tomou providências e aniquilou e removeu aquelas cidades da face da terra. Até hoje não há nem um vestígio de uma das civilizações mais antigas que o mundo conheceu, porque todos morreram, mortos, queimados, com fogo que caiu do céu. E a pergunta é: por que Deus fez isso? O ano é 1943. O mundo está preso em uma dor agonizante da guerra. Adolf Hitler com os seus exércitos, suas unidades, e parece que ele está avançando e tomando a Rússia, e ele vai dominar o óleo do Oriente Médio. E enquanto isso, Marshall Harris, o senhor Marshall Harris, se assentou em seu escritório maravilhoso em algum lugar de Londres. Com os seus oficiais à sua volta, ele disse: senhores, temos que fazer alguma coisa para quebrar o espírito do povo alemão. E o plano que eles fizeram, estabeleceram, foi chamado de Operação Gomorra. O alvo era Hamburgo. 1º de julho de 1943. Quase 1.200 grandes aviões Lancaster cheios de bombas estavam com bombas letais para destruir, saindo de todas as pistas de voo da Inglaterra. Hamburgo era uma cidade do tamanho de Boston, Massachusetts. Uma população de mais de 2 milhões, praticamente ilesa, mas ainda assim em meio à guerra. Era o centro de cultura e arte e educação para a Alemanha nazista. Alguns dos museus mais antigos do mundo estavam em Hamburgo. Enquanto aquelas bombas, aquele bombardeio apareceu naquela cidade, os interruptores foram ligados e as bombas foram lançadas. Centenas de milhares de bombas incendiárias vibraram em direção de Hamburgo.
Naquela noite, quase 1.500 aviões B-17 saíram da Inglaterra e foram a caminho do Lancaster e deixaram suas bombas ali. Antes daquele inferno acabar, quase que 10.000 bombas apareceram em Hamburgo e foi chamado de a noite que Hamburgo morreu. Os ventos sopravam chamas num ritmo forte. Começaram a levantar a 30, 35 pés no céu. Temperaturas de 1.500 graus Fahrenheit, derretendo quase que tudo ali dentro. Criou uma força de um furacão que começou a puxar todo o ar daquelas áreas em volta. Centenas de milhares, ou devo dizer dezenas de milhares de alemães entraram ali no seu abrigo. Nenhum deles sobreviveu. Nenhum. Todos foram assados, assim como uma galinha é assada num forno. Mais de 100.000 seres humanos morreram naquela semana terrível, cheia de morte e destruição. E o que caracterizou a memória da noite que Hamburgo morreu foram as milhares de marcas estranhas nas ruas e nas calçadas que não podiam ser explicadas. E eles finalmente descobrindo que aqueles ventos explodindo a mais de 150 km por hora, criados pela força de sucção daquele inferno, chupou os seres humanos em direção ao seu meio. E eles tinham que abrir mão dos postes ou do que eles estavam se segurando. E eles eram arremessados no chão e os dedos deles tentavam agarrar o concreto e deixavam rastro de sangue como a carne foi arrancada, e eles foram sugados para a conflagração e morreram. O Todo-Poderoso Deus soltou seu julgamento sobre uma nação que tinha virado as costas para Deus, debaixo da direção de um monstro pelo nome de Adolf Hitler, se envolvendo com o terrível holocausto que produziu as Treblinkas e os Auschwitz. Assassinando 6 milhões de judeus. E lançou o mundo em uma guerra. E eu faço a pergunta nessa noite. Pensamos em Sodoma e Gomorra. Pensamos no Deus Todo-Poderoso que se assenta no céu. E nos fazemos a pergunta, por que ele tomou essa atitude que fez com que todo ser humano fosse perdido? Por que ele permitiu que a Alemanha nazista fosse queimada? E minha resposta tem que ser que Deus Todo-Poderoso, Ele extirpou essas nações malignas através de misericórdia. Isso soa estranho? Porque Ele olhou para gerações futuras e viu que se esse câncer terrível do pecado tivessem continuado, ido adiante, você não estaria aqui nessa noite e a civilização não existiria como a conhecemos hoje. E como um cirurgião tira o câncer de um paciente para que o corpo possa viver, o Deus Todo-Poderoso removeu um câncer desse mundo para que o corpo político possa sobreviver.
E faço a pergunta: seria possível hoje em dia que os Estados Unidos da América possa ser mais perverso que Sodoma e Gomorra? Jesus mesmo, falando dos grandes moveres do Espírito Santo em Cafarnaum, ele disse, em seu ministério enquanto esteve aqui na terra, ele disse que se as obras que foram feitas em vós, falando nessas cidades, tivessem sido feitas em Sodoma ou Gomorra, teriam arrependido há muito tempo atrás em cinzas e pano de saco. Os Estados Unidos da América nessa noite já viu mais visitações de Deus, mais moveres do Espírito Santo enviados por Deus, mais misericórdia enviada por Deus e mais bênçãos enviadas por Deus do que qualquer outra nação na face da terra já experimentou em toda a sua história. E ainda assim quer o pecado. E ainda assim quer o pecado. Estamos experimentando o maior mover de Deus que o mundo já viu, mas ao mesmo tempo há um outro rio fluindo logo ao lado dele. Desse rio de vida, está fluindo na direção oposta. E é um verdadeiro esgoto de iniquidade que é impossível de se descrever. Veja bem, quando Deus Todo-Poderoso dá misericórdia e luz a um povo, aquele povo que muito é dado, muito é cobrado. E nossa nação hoje está ficando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais no seu pecado, na sua maldade, na sua iniquidade, como se estivéssemos fechando o punho e colocando na cara de Deus. Eles nos dizem que o Deus Todo-Poderoso e o seu grande amor e misericórdia vai ignorar o pecado, ignorar a iniquidade, ignorar a maldade. Mas eu quero te dizer, todo pecado precisa ser punido. Toda iniquidade precisa ser julgada. Eu não sei como vai acontecer ou quando vai acontecer, mas por causa da grande luz do Evangelho que foi mostrada para essa nação, e a maioria das pessoas dessa nação tem virado as costas para Deus e estão pecando hoje como nenhuma outra nação pecou. Esta nação eventualmente vai ser julgada. Eu não sei como vai ser. Eu oro para que você nunca veja. Mas escreva o que eu estou dizendo: os Estados Unidos da América vai ser julgado. No livro de Isaías, há uma descrição de Deus Todo-Poderoso, enquanto Ele fala através do seu profeta, de Isaías para Israel, na verdade para Judá. E alguns podem dizer: Jimmy Swaggart, não há outra nação na face da terra que pode substituir os Estados Unidos. Verdade? Não há nenhuma nação que o Deus Todo-Poderoso pode usar, então Ele tem que salvar essa terra. Ele tem que salvar porque nenhuma outra pode ser usada. Ele tem que salvar porque esse é o único bastão de liberdade no mundo hoje em dia, que leva o nome de Jesus Cristo, como fazemos. Mas eu quero te lembrar, Deus não pode ignorar o pecado. E essa nação não é a África, não são as florestas da América do Sul. É a nação mais cheia de cultura, cheia de educação na face dessa terra, que conhece mais do Evangelho, que conhece mais da palavra de Deus, que conhece mais das bênçãos de Deus do que qualquer outro povo já conheceu na história. Por muito tempo em nossas igrejas, Deus tem sido visto como um bobo. Ele tem sido visto como um Papai Noel glorificado. Ele tem sido visto como se fosse um gênio da lâmpada santo. Eles têm ilustrado Ele como se fosse um Deus da Grécia antiga.
Mas eu quero te lembrar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que vive no Novo Testamento. O mesmo. E Deus não pode ignorar o pecado, Deus não pode ignorar a maldade, Deus não pode ignorar a blasfêmia. Isso vai ter que ser prestado conta. Deus, há 2.500 anos atrás, com a única nação, Israel, na face da terra, que levava o seu nome, não tinha alternativa ou escolha alguma, a não ser levar julgamento a Israel, por causa da maldade, por causa do pecado. Ele não pode usar a iniquidade. O paralelo entre o que aconteceu em Israel há muito tempo atrás e o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América vai além da imaginação. Isaías 3, começando no versículo 1 até o 3. Isaías, o profeta, há 25 anos atrás, profetizou essas palavras. É como se ele estivesse escrevendo os editoriais, é como se ele estivesse escrevendo as manchetes do New York Times, ou dos Los Angeles Times, ou do Washington Post, ou do Dallas Times Herald. Ele disse: porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Olha a terminologia, ele vai tirar todo o sustento de pão e ao sustento de água. Ele vai remover o poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50 e homem respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente orador vão ser removidos. O que ele estava dizendo aqui é o seguinte: Israel ia ficar sem líder nenhum. Israel ia ficar sem homem nenhum. O que você quer dizer com isso? Tinham muitos homens ali? Sim, haviam machos ali. Mas há uma diferença entre machos e homens. Entendeu? Aonde estão os homens na América? Talvez eu soe antiquado, mas qual é a descrição de um homem? A sociedade moderna fez o seu melhor para promover o símbolo unissex. O homem parece a mulher e a mulher parece o homem. Isso é pecado. É pecado. É perversão. Cheira mal nas narinas do Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso está assistindo e observando esse pecado. Homens, machos. O que constitui um homem? Eu vou te dizer o que constitui um homem. Não é quão grandes são os seus músculos, ou quanta cocaína você consegue cheirar, ou quanto você consegue beber, ou quanto de maconha você consegue fumar, o quanto de cerveja você consegue beber, o quanto de licor você consegue beber. Isso não constitui um homem. Quantas piadinhas sujas você consegue contar, ou quão sujo e depravado você consegue ficar. Homem, um homem de verdade, se levanta na face da iniquidade nesse mundo com a sua sujeira total e diz: minha conversa pertence a Deus, e não permite que comunicação maligna saia de sua boca. Um verdadeiro homem não tem medo de trabalhar pesado. A América tem medo de trabalhar pesado, mas o verdadeiro homem não tem medo de trabalhar. E ele pode continuar o seu dia sem relaxar no seu trabalho e fumar maconha, para dar a ele um pouco de coragem ou falso senso de segurança. E ele não tem que parar no bar a caminho de casa para pegar um engradado de cerveja.
E ele vai para casa e sua esposa se veste decentemente. E seus filhos amam ele. E domingo de manhã eles se levantam cedo, não para assistir um jogo de beisebol, ou um jogo de basquete, ou um jogo de futebol americano na televisão, mas para se vestir, para ir à casa do Todo-Poderoso Deus, para adorar o Deus da glória e do céu, de acordo com as palavras dessa Bíblia Sagrada que eu tenho em minhas mãos agora. Esse é um homem, esse é um homem, esse é um homem. Nós não temos muito deles nos Estados Unidos. São afeminados fumadores de cigarro, maconheiros, beberrões de cerveja, anormais de cabelos longos, que se chamam homens, são uma desculpa lamentável para o sexo masculino. Onde estão os homens? Onde estão os líderes nos Estados Unidos? Líderes. Ele diz que não haveriam mais líderes. Foram levados. O pecado acaba com a liderança. O pecado rouba a sua masculinidade. O pecado rouba e destrói um país e os deixa sem líderes. Onde estão nossos líderes? Eu olho para o nosso presidente quase todo dia da minha vida. Ele está passando por poderes opressivos das trevas. Talvez nenhum outro presidente passou por isso na história dessa nação. Ao sul de nossas fronteiras, uma revolta comunista está lutando com toda a força do inferno para dominar Nicarágua, El Salvador, Honduras ou Costa Rica. E o nosso presidente hoje está lutando uma batalha que ele não consegue entender. Eu me pergunto, Deus, será que ele vai ter coragem e força de permanecer de pé? Porque nós temos senadores e congressistas e representantes que estão dizendo, nós não estamos nem aí a respeito de Nicarágua, ou do El Salvador, ou de Honduras, ou da Costa Rica, ou do Panamá. Nós não perdemos nada ali. Nesse exato momento, enquanto senadores e congressistas e representantes agora estão argumentando, são os comunistas que estão em Nicarágua. Os sandinistas estão marchando até as casas de cristãos. Estão perguntando a eles, você é por nós ou contra nós? E quando os cristãos dizem, estamos servindo a Jesus Cristo, eles pegam um grande pincel, colocam em um grande balde vermelho e jogam na parede e dizem, nós vamos matar você. Os sandinistas já se gabam, somos marxistas, leninistas, comunistas. E eles se gabaram, vamos fechar toda a igreja e assassinar todo cristão. Podemos nos assentar aqui nos Estados Unidos e dizer que não estamos nem aí. Ore pelo seu presidente. E ore por aqueles socialistas sem Deus, aqueles liberais, para que eles venham a ter coragem suficiente de se levantar contra a escuridão totalitária do comunismo. A igreja de Jesus Cristo está crescendo hoje na América Central como nunca antes. Eles estão sendo construídas e cheias da sua capacidade total, e Satanás está tentando acabar com isso. Não é somente um conflito político ou um conflito militar, é um conflito espiritual também. Essa é a razão verdadeira, um conflito espiritual. Peça a Deus para dar ao seu presidente a coragem e a integridade de se levantar e dizer, nós vamos fazer o que nós tivermos que fazer para tirar os comunistas da América Central, para que aqueles países possam conhecer a liberdade e a democracia e que possam adorar a Deus, assim como podemos adorar a Deus aqui agora, nos Estados Unidos da América. Alguns de vocês me assistindo pela televisão dizem, Jimmy Swaggart, eu não estou nem aí para isso. É melhor você ficar. É melhor você ficar. Você diz, eu não quero que o dinheiro do meu imposto vai comprar armas lá para tirar algum governo comunista. É melhor você ficar interessado, porque eu quero te lembrar que depois vai vir o El Paso, depois vai vir Tucson, eu quero te lembrar que depois é Denver, eu quero te lembrar que depois é Nova Orleans. Precisamos de líderes. Líderes.
Onde estão os MacArthurs hoje em dia? Eu estive no corregedor aonde ele andou através daquelas águas sujas, porque ele fez uma promessa para o povo filipino: nós vamos voltar. Deus nos dê MacArthurs, Deus nos dê Eisenhowers, Deus nos dê homens que vão se levantar hoje em dia, líderes que se levantam por algo. Onde estão os líderes? Onde estão os pregadores? Aonde estão os pregadores? Esse vacilante sustento espiritual que se chama de evangelho é algo patético, que escorre por fora de trás de alguns púlpitos, é nojento nas narinas de Deus Todo-Poderoso. Onde estão os pregadores? Onde estão os pregadores que choram pelos perdidos e se alegram com os redimidos? Aonde estão os pregadores que se levantam atrás de púlpitos como João Batista e dizem que o machado está na raiz da árvore e a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo? Meu Deus, homens, se levantem por algo, se levantem por algo, se levantem por algo. Nós temos em nossas mãos a maior arma e o maior poder que o mundo já conheceu: o glorioso, imutável e incomparável Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aonde estão os pregadores? Aonde estão os pregadores? Aonde estão os pregadores que não têm medo de chamar o pecado de pecado? Que o inferno é quente e o céu é puro? Que clamam contra a apostasia? Aonde estão os Jeremias e os Isaías? Essa nação vai para o inferno de cabeça para baixo, a não ser que nossas igrejas e o púlpito seja avivado, a não ser que nossos pregadores possam sair do campo de golfe. Tira eles da pista de boliche, coloca eles no lugar de oração, desliga a televisão e o telefone e faça com que eles deitem no chão diante de Deus e com que lágrimas rolem no seu rosto até que eles vejam Jesus e Ele crucificado, e o poder de Deus através do poder do Espírito Santo venha encher a alma deles e eles venham atrás de um púlpito e eles venham dizer: assim diz o Senhor. Sem líderes, Sodoma e Gomorra. Isaías 3:5. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. Anarquia sem lei. É como se Isaías estivesse falando da América. Anarquia. Há pouco tempo atrás, a maravilhosa ACLU a Liga de Defesa Civil Americana, tinha que ser chamado de Liga Criminosa Americana, processou o presidente Reagan com alguns que se dizem ser pregadores, ajudando eles. Pregadores porque o presidente Reagan declarou 1983 como o ano da Bíblia. A União de Direitos Civis Americanos foi fundada pelo Roger Baldwin, que era um membro de organizações comunistas suficientes para acabar com uma nação. Essas pessoas malignas têm uma coisa em mente, e é destruir a textura da maneira americana de viver.
Eu quero que você, pela televisão, olhe para mim. Alguns de vocês, repórteres que podem estar assistindo, foram para a cama bêbados, estão com ressaca. Você se levantou com a cabeça doendo demais e você foi cambaleando, ligou o televisor e agora você está sentado na sua cama pedindo ajuda porque esse pregador está na TV. E sua cabeça está doendo tanto que você não tem vontade de desligar. Eu quero que você saiba de algo. Você pode escrever essa sua mentirada, esse lixo que você escreve, essa enganação que você escreve, que é uma desgraça nos olhos do Todo-Poderoso Deus. Mas a maneira americana de vida se encontra nessa Bíblia que eu tenho em minhas mãos nessa noite. Essa é a América. Essa é a América. Essa é a nação americana. A Bíblia, a palavra do Todo-Poderoso Deus. Essa é nossa nação de mar a mar. Essa é nossa nação desde as florestas aos desertos, das vilas às cidades. Esse é os Estados Unidos da América. Isso, a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer, rapaz da ACLU, eu quero dizer para todos vocês, estou cansado de algumas coisas. Estou cansado de algumas coisas. Estou cansado de cortes supremas que não podem definir pornografia. Estou cansado de tribunais que fazem leis para salvar o caracol do Tennessee, mas não tem lei para salvar os mais de 1,5 milhão de bebês que são assassinados por aborto o ano inteiro. Estou cansado disso. Estou cansado de um sistema educacional que ensina que o homem veio dos macacos e elimina Deus das salas de aula da nossa escola pública. Estou cansado. Estou cansado de pregadores mortos pregando sermões mortos para congregações mortas. Estou cansado disso. Estou cansado de políticos vendendo sua alma por alguns dólares e alguns votos. Estou cansado de comunistas que viajam constantemente, louvam a Rússia e criticam os Estados Unidos da América. Eu estou cansado disso. Estou cansado disso. Eu estou cansado desses roqueiros que tomam pílula, fumam cigarro, cheiram cocaína, bebem cerveja, deixam o cabelo crescer, que são considerados exemplo para os nossos jovens. Estou cansado disso. Cansado disso. Estou cansado dessa sujeira podre que passa na minha televisão, considerada como entretenimento. Estou cansado disso. Estou cansado da evolução, humanismo, secular, materialismo e comunismo. Estou cansado disso. Estou cansado do grande Estados Unidos da América tomando tapa por todo tipo de ditador que aparece na face dessa terra, enquanto nós cruzamos os braços e pedimos desculpa para os Comines, os Gadafis e os Castros. Eu já cansei disso. Ou seguimos a Bíblia ou a anarquia vai vir. Isaías 3:4. Mais uma vez. Eu quero ler a última parte de Isaías 3:5. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre.
os idosos são desconsiderados nos Estados Unidos hoje. Tinha que ser a melhor época da vida deles. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você, vocês que andam na dignidade e na experiência e na sabedoria de anos. O humanismo secular encontrou uma resposta para o seu problema. É chamado de eutanásia. Eles colocam uma agulha na sua veia e você dorme, mas não acorda mais. É isso que o inferno tem para você. É isso que Deus disse, Israel tinha chegado a esse ponto, sem respeito pelos mais velhos, desconsiderando os mais velhos. Isaías 3:9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Declaram seu pecado como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. A América está a caminho nessa noite de pecar sem se envergonhar. Ninguém se envergonha mais. O que você está dizendo, Jimmy Swagger? Eu estou dizendo assim: se você dá valor à sua alma, e você dá valor ao céu, e você dá valor à eternidade, e você dá valor a qualquer amor por Deus que você tenha, minha Bíblia diz, saia de dentro deles e seja separado, diz o Senhor dos Exércitos, e se separe daquilo que é ruim, e eu vou receber você para mim mesmo. Pecando sem se envergonhar, pecando sem querer saber. 1,5 milhão de bebês são assassinados todos os anos. 1,5 milhão. Chamando de aborto, mas é assassinato. Você pode falar do jeito que você quiser, mas para mim e na mente de Deus isso é assassinato. 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 Eu quero te dizer, médicos, um dia vocês vão ter que responder a Deus por isso. Enfermeiras, vocês vão ter que responder a Deus. Políticos, um dia você vai ter que responder a Deus. Legisladores, um dia você vai ter que responder a Deus. Juiz, um dia você vai ter que responder a Deus por isso. Nos anos 60, a revolução sexual começou. Todas as restrições foram jogadas fora e pessoas começaram em orgias e sujeira, quebrando as leis do Todo-Poderoso Deus, enquanto riam dos 10 mandamentos e zombavam, faziam piada com eles. Hoje o pecado está indo atrás deles. Somente em 1983, 500 mil novos casos de herpes genital foram achados. Milhões de americanos estão afligidos e afetados com essa doença venérea que é incurável. E menininhas estão correndo para o médico, chorando e dizendo: o que eu vou fazer? Ninguém quer casar comigo agora, ninguém vai me querer. Quando Deus diz em sua palavra para não fazermos alguma coisa, jovens, Ele não está tentando manter algo bom de você. Ele está dizendo, vocês não devem por um propósito e com uma razão. Isaías 3:12. Os opressores do meu povo são crianças. Delinquente juvenil, mas não posso culpar as crianças. Eu não posso culpar os filhos e filhas da América. Eu não posso culpar as crianças com 10 e 11 anos de idade que são alcoólatras. Eu não posso culpá-los. Meu Deus, eles aprenderam do pai e da mãe deles. Eu não posso culpá-los. Eu não posso culpá-los. Eles não, com 11, 12, 13 anos de idade, eles já estão viciados em maconha, já estão viciados em heroína. A vida deles é um inferno, não tem como culpá-los. Eu não posso culpá-los.
Entregamos a eles uma nação que já deixou de lado todas as restrições e não tem vergonha mais de pecar. O pai com lascívia se gaba da sua conquista sexual. E a mãe e o pai estão fumando maconha no porão, ou cigarros, e é tão ruim quanto maconha. Bebendo tanto álcool para afogar a nação. Você está me ouvindo? Liga o televisor e a sujeira que passa ali não se pode descrever. Teve um tempo em que os pais cristãos ensinavam os filhos que eles não deviam se associar com as danças modernas do dia a dia, mas hoje a televisão trouxe isso direto para o nosso lar. É chamada de ouro sólido. Mas várias outras coisas. E então alguns shows de debate cristão vêm aceitar que aquele apresentador vá até a sua plataforma e anuncie eles como um grande cristão para o mundo. Deus tem misericórdia de nós e nos perguntamos por que nossos filhos estão com as mentes atormentadas e o coração deles está partido e eles são lançados fora. Nós perguntamos. Alguns de vocês estão determinados a ficarem nervosos comigo, mas olha, outros já ficaram nervosos comigo antes. A única coisa que vai manter nossos filhos, a única coisa que vai manter nossos meninos, nossas meninas, suas igrejas têm que fazer tudo que você pode para dar a eles um entretenimento limpo e puro, mas times de basquete não são suficientes, times de softball não são suficientes, entretenimento não é suficiente. A única coisa que vai mantê-los fora, afastados de uma geração impura, é um avivamento do Espírito Santo no coração e nas vidas, que vai fluir no coração e na vida de adolescentes e que vai promover o Jesus que você conhece nessa noite. Revistas masculinas de hoje estão promovendo o incesto. Na sua sujeira espiritual, nessa busca pervertida da sua mente por imoralidade. Você não vai gostar do que eu tenho para dizer, eu vou receber muita carta de vocês, mas esses homens têm que tomar um tiro. Estou falando sério. Estou falando sério. Brincando com as almas das crianças. Crianças crescendo sem Deus. São criados por cerveja e televisão e nos perguntamos por que são como são. Um psicólogo humanista disse outro dia que devíamos ensinar os nossos filhos como xingar. Psicólogos, se você estiver assistindo a essa programação, antes de você mudar o canal ou desligar, você é o homem mais estúpido e ignorante, maluco, que já se chamou de ser humano e está respirando o ar de Deus na terra. Por último, Isaías 3,16, diz ainda mais o Senhor, e você se pergunta, ele ainda não acabou? Porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo um tilindar com os pés. Mulheres dominadoras. ERA. Eu oro a Deus para que os meus netos nunca tenham que carregar um rifle ou uma metralhadora, ou tenha que ficar deitado numa lama em algum campo de batalha. Mas se fizerem isso, eu oro para que sua filha não esteja ao lado deles.
Eu escutei uma feminista doentia outro dia pela televisão. A casa dela estava se desfazendo e eu me perguntei o porquê. Ela estava defendendo férias separadas para o marido dela e ela, não o culpo. Então ela estava morando com aquele homem e aquilo foi embora quando ele mandou ela embora de casa depois de um tempo. E agora ela está na televisão espirrando seu veneno. Eu quero falar sério com vocês. Senhoras, é um privilégio ser mulher. É um privilégio e uma honra ser bonita e amável e feminina. Você me ouviu? Eu estava em Nashville. Apareceu na notícia outro dia mesmo. Um maníaco estava em uma mercearia com uma arma na mão. Ele já tinha assassinado algumas pessoas em sua vida. Chamaram a polícia e os dois policiais no carro eram um homem e a outra era uma mulher. Eu não estou falando de uma forma ruim daquela mulher. Eu considero ela com muito respeito. E uma das pessoas, um dos clientes ali na loja, quebrou a loja tentando fugir. E ele estava gritando, não atire, e ela o matou. Um outro saiu gritando, não atire, mais um cliente, e ela o matou. O dono saiu e ela atirou nele também. Eu não questiono a integridade dela ou a coragem dela de forma alguma. Mas eu digo que quem assassinou aqueles dois homens e deixou o terceiro ferido não foi aquela mulher. Foram nossas leis ridículas de tentar fazer o que nunca foi a intenção de Deus. Aquela mulher não tinha que estar naquele uniforme, naquele carro. Eu não culpo ela, eu culpo aqueles que pensam que sabem mais do que Deus. Senhora, falar palavrão não te faz mais inteligente. Ser vulgar e vil, isso não quer dizer nada para você. Nada. Minha mãe era uma senhorita. Nunca ouvi um só palavrão sair da boca dela. Nunca vi ela fumando um só cigarro. Nunca vi ela contar uma piada suja. Me ensinou os rudimentos dessa palavra e ela era uma mulher. América. A América está no mesmo estado que Israel estava há 2.500 anos atrás. Israel foi condenado. Nessa noite eu termino. Te levo de volta a 1941. Era uma igrejinha. Não cabia nem 100 pessoas. Um pregador subiu ali no púlpito, abriu a Bíblia, pregou uma mensagem simples. Naquela multidão estava um homem e sua esposa, jovem, com um garotinho de 6 anos. O Espírito do Santo Deus se moveu naquela igrejinha naquela noite. E aquele homem, debaixo de uma convicção pesada do Espírito Santo, veio com sua esposa, desceu até o altar e disse sim para Jesus Cristo. Eram os meus pais. Eu tenho que te dizer, a força da América não está em nossos aviões, ou nossas bombas, ou os nossos grandes submarinos.
Mas a força da América está na graça maravilhosa, com um doce ao som que salvou um pecador como eu. Está na Rude Cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Está em Deus. Como eu disse ontem à noite, nós vamos ser governados por Deus, ou vamos ser governados por tiranos? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te peço, envia o avivamento. Envia o avivamento, Deus, que nos leve para casa. Que venha nos colocar de joelhos e diante do Senhor, nos dê avivamento. Nos dê avivamento que traga os nossos filhos de volta para Jesus. Que venha colocar um fogo do Espírito Santo no coração dos pastores. Nos dê avivamento. Nos ajude a voltar para casa e sair de todo o pecado que nos embaraça. Ajude a América a acordar, Senhor. Ajude a América a acordar antes que seja tarde demais. Ou vamos nos tornar outro Sodoma e Gomorra. De cabeças baixas e olhos fechados. Há uma convicção pesada do Espírito Santo aqui nesse lugar hoje. Eu não quero que ninguém se mova, a não ser que você tenha que fazer isso, por favor. Você está na presença de Deus. Deus. E Ele está chamando você para prestar contas, você dessa nação. Qual vai ser a sua resposta? O que você pode dizer quando Jesus te chama para casa? Quantos podem levantar a mão aqui hoje? Por favor, ore por mim. Eu não vou te envergonhar, eu te prometo isso. Eu não estou vivendo bem, Jimmy Swagger, eu não estou vivendo bem. Eu reconheço diante de Deus e eu peço oração. Eu quero ver sua mão. Aqui na parte de cima, por favor, primeiro. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, nas duas sessões, rapidamente. Eu não estou vivendo bem, eu reconheço. Levantei minha mão diante de Deus e pedi oração. Obrigado. Enquanto eu estou passando por aqui. Quantos podem levantar a mão? Eu vejo pai, filho, irmã, irmão, netos, avós, todos de cabelo branco ou mais jovens. Aqueles que estão já idosos, cheios de experiência. Você está a caminho de casa. Peço oração, levante sua mão. Deixa eu ver sua mão. Ore por mim. Obrigado, obrigado. Continue levantando. Eu não vou envergonhar você. Deus está falando ao seu coração. Estou vendo sua mão. Muito obrigado. Deus ama o seu coração lá atrás. Ore por mim. Nossa casa precisa de oração. Eu preciso de oração. Nossos filhos precisam. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se levantem. Eu quero que todo cristão aqui, que você ore. Eu quero que você acredite em Deus comigo. Não somente por si mesmo, mas por aqueles que estão assistindo pela televisão, pelos milhões que estão sentindo a mesma presença de Deus que você está sentindo aqui em Dallas, no Texas. E agora eu vou pedir para que você faça uma coisa. Quero pedir para que você saia de onde você está. Quero te pedir para vir lá de cima, que você venha lá do alto. Se você tiver que descer até aqui embaixo, descendo as escadas, você está voltando para casa. Você está voltando para casa. E eu quero que você venha. Se você é meio tímido, eu quero que um amigo cristão venha com você. Traga-os até aqui. Eu quero que mães tragam filhos que não são salvos. Mulheres tragam maridos que não são salvos. E maridos tragam esposas que não estão salvas. Filhos tragam seus pais que não estão salvos. Now
Eles ainda estão vindo. Glória a Deus, o céu disse, espera aí que eles estão vindo. Eles estão vindo. Ainda estão vindo. E o Senhor diz assim, para aquele que vem até mim, de forma alguma lançarei fora. Aquele que vem até mim, eu vou dar a ele poder para se tornar filho de Deus. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E vou colocar dentro deles um novo coração e dar a eles nova vida. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Vocês pela TV, centenas e centenas vieram até aqui em Dallas, no Texas. A mesma presença de Deus prevalecente aqui está onde você está. Enquanto falo com eles, eu quero que você saiba que estou falando com vocês também. A primeira coisa que eu quero que você saiba, todos vocês que estão aqui nessa noite, escute o irmão Swagger com cuidado, os mais jovens e os mais velhos também. É o seguinte, todos vocês, Deus ama você. Ele está muito interessado em você. Você é mais do que somente um nome, ou um número, ou uma face. Você é uma alma eterna, que Jesus veio dos céus e foi pendurado em uma cruz e morreu por você. Em alguns instantes, se você acreditar, aquele antigo milagre da salvação vai acontecer em sua vida. Jesus chamou de nascer de novo. Eu nunca encontrei uma palavra melhor. Nascer de novo. Ele disse que Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas ele disse, eu, falando de si mesmo, vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Agora eu quero te pedir para ajeitar uma pessoa nessa noite, não um credo, uma teoria, uma fórmula ou religião, mas uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu quero te pedir para abraçá-lo em seu coração. Ele vai ser um amigo que fica mais perto do que o irmão. E o que ele te pedir para desistir, ele vai te dar algo 1 milhão de vezes melhor para substituir. Essa é sua noite. Toda a eternidade tem apontado para esse momento. O inferno escolheu você, nascido para perecer. Jesus te escolheu, nascido para viver. Aleluia, é seu. E eu quero te pedir para baixar sua cabeça, por favor, e fechar os olhos. Não vai haver outro momento como esse. Daqui a 1 milhão de anos você vai dizer aos santos anjos dos corredores do céu sobre a noite que você entregou seu coração para Jesus e Ele te transformou sua vida. Eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você repita comigo. Você pela televisão, na sua sala ou no seu quarto, aí onde você trabalha ou quem sabe num quarto de hotel, eu quero que você repita comigo e tenha fé. Você pode ir para casa e sua esposa vai ter um novo marido quando você nasce de novo, através do sangue de Jesus. Adolescentes, seus pais vão ter novos filhos. Esse é seu momento. Agora vamos orar. Eu quero que você repita comigo e acredite de todo o coração. Querido Deus do céu, perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que fiz, os pecados que cometi. Perdoa-me, por favor.
Lava-me, limpa-me com teu sangue precioso de toda injustiça, de acordo com tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Nesse momento, diante dessas testemunhas e diante de Deus, eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Nesse momento, na frente dessas testemunhas e diante de Deus, em meu coração, eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo. Nesse momento, diante dessas testemunhas e diante de Deus, eu peço, Jesus, que venha ao meu coração para todo o sempre e salve minha alma. E de acordo com sua palavra, Ele me ouviu. Ele não vai me lançar fora. Eu sou aceito, eu sou lavado, eu estou limpo, eu estou transformado. E diante dessas pessoas e diante de Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu estou salvo.